Desde a antiguidade, as obras de William Shakespeare têm sido fonte de inspiração para artistas e pensadores em todo o mundo. E entre essas obras, uma história em particular se destaca pela sua beleza e tragédia, Romeu e Julieta. Esta famosa tragédia romântica conta a história de dois jovens que vivem em um estado de guerra entre suas cidades natais e que encontram amor e morte no caminho. Ainda hoje, essa história emociona e comove o público, mostrando como o amor pode ser mais forte do que a razão e a morte. A cidade de Verona, conhecida por suas belezas naturais e sua riqueza cultural, era dividida entre dois grupos inimigos que não conseguiam perdoar os erros do passado. A rivalidade entre as famílias Capuleto e Montecchi era tão velha quanto a própria cidade, transmitida de geração em geração e impregnada de ódio e ressentimento. Essa animosidade estava presente desde tempos imemoriais, e seus membros tinham uma aversão natural uns em relação aos outros. Era como se a própria memória dos Capuleto e dos Montecchi estivesse impregnada de ódio e ressentimento. Mas, nesse meio tempo, havia uma jovem chamada Julieta, filha dos Capuleto, conhecida como a mais bela criatura da cidade. E foi justamente ela que Romeu, filho de Escalus Montecchi, teve o destino de se encontrar com na famosa festa do pai. Romeu assistiu à festa e viu Julieta pela primeira vez. Ele estava impressionado pela sua beleza e sua graça, e não conseguiu mais pensar em outra coisa. Decidiu que ela era sua escolha para esposa e começou a planejar um encontro com ela. Mas, antes de Romeu poder se encontrar com Julieta, ele precisava superar a rivalidade entre as famílias. Ele sabia que isso não seria fácil, pois as hostilidades entre os Capuleto e os Montecchi eram profundas. No entanto, Romeu estava disposto a tudo para estar junto de Julieta. E assim, os dois se encontraram em segredo na igreja, onde Romeu confessou seu amor e Julieta concordou em casar-se com ele. Era como se o destino tivesse unido esses dois jovens amantes, apesar das hostilidades entre as suas famílias. Mas a rivalidade não estava pronta para desistir. Tibal, irmão de Julieta, desafiou Romeu para um duelo, e Romeu aceitou o desafio. O resultado foi trágico, Tibal morreu, e Romeu perdeu o apoio da família Montecchi. Ele foi forçado a se exilar em Mântua, longe de Julieta. Julieta, por sua vez, estava decidida a evitar casar-se com outro homem que seu pai escolheu. Ela finge ter morrido após beber uma poção mágica, pois sabia que isso seria o único jeito de evitá-lo. Era como se tivesse tomado a decisão mais difícil da sua vida. Romeu descobriu o falecimento de Julieta e, crendo que ela realmente estava morta, bebeu um veneno que o levaria à morte. Era como se ele estivesse abandonando a vida, sem esperança de encontrar novamente o amor da sua vida. Mas, no entanto, Julieta não estava morta. Ela havia bebido a mesma poção mágica para se matar, e desmaiou ao lado do túmulo de Romeu. Era como se ela estivesse prestes a seguir Romeu na morte, apenas para estar junto dele novamente. Os dois corpos foram descobertos, e as famílias Capuleto e Montecchi se reconciliaram após a morte dos jovens amantes. Era como se a trágica história de Romeu e Julieta tivesse servido como um aviso sobre a violência e a irracionalidade da rivalidade entre as famílias. E assim, a cidade de Verona foi novamente dividida pela morte dos dois jovens que haviam sido vítimas da mesma rivalidade. Era como se o destino tivesse unido Romeu e Julieta em vida, mas também os tivesse separado por sua morte. Quando terminamos de ler Romeu e Julieta, é natural questionar qual foi o aprendizado mais importante desse clássico da literatura. Para nós, é a lição sobre a loucura do amor e a tragédia que ela pode causar. A paixão dos dois jovens, embora inocente, se tornou um destino fatal. O livro nos lembra que a razão não é sempre suficiente para superar as emoções, e que a decisão precipitada pode ter consequências devastadoras. Pensamos sobre isso e podemos refletir sobre nossas próprias escolhas e priorizações. E você, o que aprendeu com Romeu e Julieta? Quer continuar explorando clássicos da literatura e se tornar um leitor mais crítico? Inscreva-se no canal Resumo dos Livros em Minutos e vá descobrindo novas histórias.